Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa apresentação para a matéria de Patrimônio e Restauro com o professor Robson Martim, do Centro Universitário Módulo. Nós vamos hoje falar sobre o Convento Nossa Senhora do Amparo, que fica localizado ali no bairro São Francisco, em São Sebastião. O nosso grupo ele é composto por Diana, Elton, João Vitor, Ramon e Vitória. Em 1658, na até então Vila Itacaré, hoje bairro São Francisco, em São Sebastião, existia uma capelinha dedicada a Nossa Senhora dos Desamparados, que foi construída em 1637 e usada inicialmente como parada dos missionários jesuítas na região. Senhor Antônio Coelho de Abreu, casado com Luzia Alves, morador do bairro, pediu para que o nome da igreja local fosse alterado para Nossa Senhora do Amparo e doou para o custódio da Imaculada Conceição um terreno de 100 braças de terra para que a mudança fosse feita. No mesmo ano, em 1958, o governador eclesiástico da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, Dom Manuel de Araújo, deu a licença eclesiástica para a fundação do novo convento e igreja. A construção do conjunto composto pela igreja e convento franciscano Nossa Senhora do Amparo é considerada a construção mais antiga da cidade de São Sebastião. Dos franciscanos que passaram por ali em meados de 1657, dois ficaram, Frei Baltazar das Neves e Frei Luís, sendo eles os responsáveis por dar início às obras em 1664. A construção foi feita com a ajuda de escravos e levou 4 anos para erguer um conjunto composto pela igreja e convento. Foi construído com taipa de pilão e também pedra e alvenaria de tijolo. Em meados de 1668, aproximando-se do seu acabamento, foi celebrada a primeira festa de Nossa Senhora do Amparo no local. Após a segunda metade do século XIX, por decreto do Marquês de Pombal, a admissão de novos candidatos à vida religiosa franciscana foi proibida, reduzindo drasticamente o quadro de frades na província franciscana da Imaculada Conceição do Brasil, onde muitos conventos acabaram ficando vazios e abandonados. Em 1934, após o convento ser abandonado por 60 anos e encontrar-se em péssimo estado de conservação, foi reconstruído. O restauro foi financiado pela província franciscana pelos frades alemães. Em dezembro de 1937 foi instalada a nova fraternidade franciscana. Hoje, a paróquia da Nossa Senhora do Amparo, criada em 1965, possui 8 comunidades e é administrada pela Diocese de Caraguatatuba. O convento franciscano de Nossa Senhora do Amparo é de grande importância para a história do município de São Sebastião e de sua população, revelando a fé religiosa dos tempos coloniais até os dos dias de hoje. Já para os moradores do bairro São Francisco, possui um significado histórico ainda mais especial, pois, por época e em virtude da construção do convento, a população local pediu que nele se criasse uma freguesia, que seria o primeiro passo legal para a elevação à vila e possível independência em relação à vila de São Sebastião. O convento de Nossa Senhora do Amparo está situado na rua Martins Duval, no bairro São Francisco, na cidade histórica de São Sebastião, que tem 7 quarteirões tombados e vários outros edifícios tombados isoladamente pelo Condefá. O bairro São Francisco, conhecido carinhosamente por bairro, é um dos mais tradicionais de São Sebastião, um reduto calmo e tranquilo de pescadores artesanais que ainda preservam a tradição do bairro. Sua orla decorada por diversos barcos de pesca proporciona uma vista bucólica que transmite um clima aconchegante. Existe também um importante sítio arqueológico bastante preservado e um museu recente que traduz muito da história da região. O Museu do Bairro São Francisco foi projetado em 2018 para acolher exposições ligadas à cultura caiçara e ao bairro de São Francisco e seus moradores. Situado numa edificação com estilo colonial, fica localizado na rua Martins Duval, número 81, bairro São Francisco, em frente ao Centro Cultural Batuíra. O uso e ocupação do solo do bairro São Francisco é de predominância residencial, mas também tem em sua extensão comércios, instituições religiosas, incluindo o Convento Nossa Senhora do Amparo, e equipamentos públicos. Entre a praia e a rodovia, há casas de veraneio, lojas comerciais, postos de gasolina, peixarias e etc. Considerada como a base pesqueira em São Sebastião, durante o verão a atividade turística e a procura pelo pescado aumentam, deixando o bairro com mais movimento de turistas no local. Na rua Martins Duval, onde encontra-se o convento, a predominância de uso é de residências, de características coloniais, mas existem restaurantes e prestadores de serviços, eventos e fotografia nas proximidades da igreja. A rua Martins Duval é razoavelmente larga, projetada para privilegiar o veículo automotor e suas calçadas são estreitas, dificultando a passagem de pedestres pelo local. Mediante visita presencial, foi constatado que o trânsito de carros é de moderado a baixo, sendo intensificado quando existe algum evento relacionado à paróquia ali existente.
Cenário atual. O convento de Nossa Senhora do Amparo é uma construção colonial de 350 anos, com características comuns às igrejas franciscanas da época, edificada basicamente em pedra e cal, com mão de obra escrava. O prédio é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, CONDEFAR. Com mais de 3 séculos de existência, o prédio histórico necessita de reformas emergenciais, intervenções no telhado, fiação elétrica e janelas. E um novo restauro, né? Já que o último foi realizado em 1932. No entanto, o projeto de restauro completo, que vai muito além das reformas emergenciais, foi estimado em 16 milhões, um valor muito aquém para a comunidade que vive essencialmente do dízimo dos cristãos e de receitas de pequenos eventos ao longo do ano. Existem algumas fragilidades em relação ao convento, e o estado de conservação é uma dessas fragilidades que existem ali. A moldura da porta, né, como podemos ver na imagem 11, ela está danificada, assim como a escada de acesso também. E também o pilar, a base do pilar da construção ali também, que precisa de alguns restauros. A parte externa do convento é a parte mais fragilizada quanto ao seu estado de conservação. Na imagem 14 podemos ver o muro externo aí e também o corrimão, né, enferrujado e o muro com o reboco caindo. Na imagem 15 a escada externa aí com trincaduras, né, e necessitando também de reparos. E na imagem 16 a grade externa aí de proteção que está teoricamente caindo, né, por falta de reparo, por falta de cuidados. Apesar de ter sido modificada internamente a paróquia, externamente ela preservou sua arquitetura original, que como a gente pode ver nas fotos recentes que o grupo tirou, o acabamento tá bem danificado, mas é por conta do tempo, né, que se passou desde a última restauração e também com a colaboração da maresia que acaba acontecendo essa danificação. Somente o azulejo e o piso não são originais da época, né, que foi mostrado também nas imagens, e o cruzeiro de frente ao convento, ele era comum na implantação franciscana na época, e o mesmo também passou por restauro. Em relação à acessibilidade, ela é bem complicada na área, principalmente quando se trata do acesso à paróquia, porque você tem que subir uma escada imensa para conseguir chegar até lá, e não tem nenhum tipo de instrumento como rampa ou alguma coisa do tipo, para facilitar, né, as pessoas que têm problema com mobilidade. E também até mesmo o corrimão, ele é bem frágil, assim, por exemplo, para alguém se escorar, alguma pessoa idosa, alguma coisa do tipo, para conseguir subir, e mesmo assim ainda é complicado. A calçada, ela tem 1,20 de largura, que é o mínimo exigido pela norma, né? E em relação à poluição visual, o que vimos lá, né, perante o diagnóstico que foi feito, é a questão do lixo, que por mais que tenha a caçamba, né, que é um pouco distante, mas ainda assim ela é existente, ainda ocorreu o problema, a gente viu bastante lixo na frente da paróquia. Outra situação também é a questão da fiação da rede elétrica, que ela é totalmente exposta ali, de certa forma desordenada, bagunçada. Se fosse enterrado, talvez melhoraria a questão visual da fachada do convento e isso seria de grande potencial, né? Por fim, o grupo fez uma análise, né, em relação se aquele local leva como prioridade as pessoas ou a questão dos automóveis, né, dos carros. A gente viu que ambas as situações, elas são levadas em consideração, mas até um certo limite, né, principalmente relacionado às pessoas. Como eu já disse, a acessibilidade é bem complicada ali, mas no mesmo local, né, de frente com a paróquia e ali margeando a praia, se encontra uma praça extensa, né, por sinal, onde acontece eventos culturais, festas, né, do bairro, entre outras situações. E ali aconteceu uma reforma, né, a rua foi asfaltada, né, porque estava bem complicado. Também foram criadas algumas rampas de acesso a essa praça que não tinham. Então é isso, basicamente. Em relação às potencialidades, né, o Plano Diretor de São Sebastião, ele na Lei 1009 de 94, o artigo 1, ela protege a fachada do bem tombado do convento franciscano pelo fato de criar uma abertura
de via pública aos fundos do convento, né? E dessa forma, assim, visa prevenir a descaracterização pelo fato de possíveis obras ligadas à acessibilidade serem necessárias ali na região. Então, abre a possibilidade dessas modificações serem feitas sem alterar a fachada principal ali do bem tombado. Em relação ao plano diretor, também temos o artigo 2, que limita o gabarito das edificações do entorno do convento, para que não haja disputa de destaque no referido local, além de condicionar qualquer alteração mediante a aprovação do CONDEFAR. Então, dessa forma, em relação à descaracterização do bem tombado ali, o plano diretor ele auxilia nesse sentido, pelo fato também ali do convento estar localizado numa região privilegiada em relação à praia e também está disposto numa altura acima do nível da rua. Então, o potencial cênico ali do convento ele é excepcional, porque você consegue ter uma vista privilegiada praticamente toda a orla ali do bairro São Francisco através do convento, e isso é um potencial muito grande quanto à utilização do convento em si. Outra potencialidade ali é a conservação interna. Através de visita, o aluno Elton ele pôde tirar algumas fotos da parte interna, onde realmente comprova que a parte interna ali está bem conservada, né? O átrio do convento, tem o túmulo ali do Antônio Coelho de Abreu e também da Dona Luzia Alves, datado de 1667, e tem o pátio externo ali, podemos ver que é pouco danificado, e o interior da igreja também, que está em perfeito estado de conservação. Outra potencialidade é a identificação de acesso. Como podemos ver na imagem 23, existe uma placa de identificação em frente ao convento Nossa Senhora do Amparo, do lado da escada. E na imagem 24 podemos ver também a vista da placa de identificação na BR-101, na altura do número 1111, né, ali no bairro São Francisco, também que indica a existência do referido convento no bairro São Francisco. E isso auxilia muito no sentido de turistas ou pessoas interessadas em conhecer o convento conseguir chegar até o local. Outra potencialidade é a restauração do cruzeiro, que veio acontecer por conta de um infeliz incidente onde uma pessoa teve a ideia de escalar a cruz e arruinando então a cruz e infelizmente tirando a própria vida por conta do acidente. Mas hoje o cruzeiro ele está em perfeito estado, ele foi restaurado e também agora existe uma cerca de proteção mostrando que não se deve vandalizar também, né, um bem tombado, não só um bem tombado, mas principalmente um bem tombado. Outra potencialidade que existe é o turismo religioso. E como referência de turismo, utilizamos a Casa de Hospedagem Seminário Santo Afonso, que fica situada lá em Aparecida, e dispõe, né, de uma área privilegiada com muito verde e atrativos que inspiram visitantes ao silêncio e à oração. E também oferece, né, um espaço ideal para grupos e pessoas que buscam um momento de tranquilidade e retiro. De repente, por conta da sua origem, o convento ele era utilizado como hospedagem para missionários. De repente, esse nicho de mercado, digamos, né, de retiros, de eventos voltados propriamente para a igreja, poderia ser utilizado o espaço ali para executar tal evento, né? E agora, para finalizar a apresentação, nosso grupo gostaria de apresentar a vocês um depoimento de uma moradora antiga ali do bairro São Francisco. Então, me chamo Dina Caldeira, sou filha de Almerinda Costa Caldeira e de Isaías Caldeira. Fui moradora há muito tempo do bairro São Francisco, nascida lá. Meu pai era pescador, né? E gostava muito de pescar lá com o seu Popal, o seu Mário, né? Que são os vizinhos dos bairros lá e mais outros lá que tinha lá. E também gostava muito daquele bairro lá, né? Fiquei muito tempo por lá. Depois eu casei, né? Tive meus filhos. A primeira eu batizei naquele convento Nossa Senhora do Amparo e o terceiro também foi batizado lá também. Então, e aí meus pais eram dali, meus irmãos até hoje em dia eles vivem tudo ali também no bairro, né? E eu depois que a minha filha tinha uns 8 anos, aí mudei para Caraguá, né? Agora sou residente aqui para Caraguá, mas eu amo muito a minha terra, viu? São Francisco da Praia. No Colégio Batuíra, ali do bairro também, e morava ali no seu Jack, né? Com meus pais que me criaram, né?
que eu fui criada com meus pais de criação, seu Benedito e Dona Elizabeth, que era mana, né? Então nós vivíamos muito tempo ali. E aquela época era uma época muito boa, né? Nós gostávamos muito dali. Sempre eu ia naquela igreja do bairro ali, sempre frequentava ali também, nas festas que tinha ali de antigamente, umas festas muito boas, né? Que hoje em dia agora se acabou tudo, não tem nem mais nada. O bairro São Francisco hoje em dia já tá... Não é aquele bairro que quando eu morava lá, né? Mas eu amo muito a minha terra lá ainda, viu? Bom?